Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje direto da minha cozinha, porque o tema do vídeo de hoje é hospitalidade. E quando a gente recebe gente aqui em casa, nós ficamos a maior parte do tempo aqui na cozinha, ao redor da mesa, por isso eu decidi gravar esse vídeo daqui. E nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas práticas de como praticar a hospitalidade, como receber melhor na sua casa e também compartilhar algumas lições nessa caminhada difícil, às vezes custosa, da hospitalidade, mas muito prazerosa. Mas antes de tudo, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever. Aqui eu falo sobre vida cristã, tem vários vlogs, eu falo sobre vida comum, rotina, planejamento, compartilho minha vida como mãe, dona de casa, produtora de conteúdo. Eu espero que você se sinta muito bem-vindo aqui na minha casinha na internet. Mas agora vamos pro assunto desse vídeo. E eu quero começar compartilhando a história de uma das minhas autoras preferidas, que sem dúvidas foi uma convertida muito improvável, que é a Rosaria Butterfield. Essa autora, ela era super progressista, ela era muito avessa a todos os ideais cristãos e ela foi alcançada pela graça de Deus por meio da hospitalidade. Ela não foi num culto, mas ela foi convidada para jantar por um pastor e sua esposa. E esse casal acolheu a Rosária. Eles não foram lá dizer que ela era uma pecadora, assim, no primeiro encontro. Claro que você deve pregar a palavra de Deus da maneira como a palavra, como o evangelho é. Mas eles, antes de tudo, eles acolheram a Rosária. Eles a receberam em sua casa, ouviram as suas dúvidas, ouviram seus questionamentos. E por meio da hospitalidade, algo assim muito lento, de encontro em encontro, um processo que durou mais de um ano, ela foi finalmente alcançada pela graça de Deus. E hoje ela é uma bênção para os cristãos. Se você não conhece essa autora, eu vou deixar aqui nos cards uma resenha sobre o livro dela sobre hospitalidade. E esse tema é muito importante porque nós, como cristãos, a primeira coisa que nós podemos pensar sobre hospitalidade é que nós somos acolhidos. Nós somos acolhidos por Deus. Esse Deus que está preparando moradas eternas para nós. Então, a semelhança desse Deus que nos acolheu quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, nós também podemos acolher pessoas na nossa casa. Nós podemos cuidar das pessoas, aconselhar, discipular, falar do evangelho na nossa casa. Muitas vezes, você vai convidar algum amigo para a igreja e ele não vai porque o ambiente religioso é muito distante dele. Mas se você convida alguém para um café, a probabilidade dessa pessoa aceitar é muito grande e a partir daí você pode ter uma janela, uma porta aberta para pregar o evangelho dentro da sua casa. Mas além de um meio de propagação do evangelho, a hospitalidade também é um dever cristão. A Bíblia nos ordena o exercício da hospitalidade. Nós devemos receber bem tanto os irmãos na fé, os da fé, os nossos familiares, como as pessoas não cristãs também. Mas eu sei que tem vários empecilhos à hospitalidade. É desconfortável receber pessoas em casa porque nós estamos abrindo um ambiente seguro, um ambiente que é muito íntimo. E surgem várias dificuldades. Às vezes é a casa que não é do jeito que você gostaria, que não é tão grande como você gostaria. Às vezes são seus filhos pequenos que mantêm, deixam a casa sempre bagunçada e você nunca consegue manter as coisas em ordem. Às vezes você não sabe cozinhar nada e por isso você não quer receber gente na sua casa. Ou às vezes é por puro comodismo mesmo. Acolher, receber, amar as pessoas dá trabalho. Amar dá trabalho. Se você ama um filho, se você tem um filho, você sabe que você ama aquele filho, mas dá muito trabalho amar, né? O nosso amor deve ser vivido não apenas em palavras, mas em ações. Então, abrir a sua casa para alguém, despender ali do seu tempo, dos seus recursos, abrir a sua vulnerabilidade, Ser vulnerável para as pessoas dá trabalho. E você pode sair machucado disso. Mas ainda assim, esse é um mandamento de Deus. E nós podemos fazer do nosso lar um lugar para o florescimento das outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo evangelho e para aqueles que já são irmãos em Cristo floresçam, sejam edificados. Então, pensando em tudo isso, nessa base teológica da hospitalidade, nós podemos partir para algumas dicas práticas, porque eu sei que é difícil. Eu não vou apenas dizer, olha, é lindo, é maravilhoso, abram as portas da sua casa para qualquer pessoa. Eu sei que existem várias dificuldades, mas eu quero te dar algumas dicas práticas que podem te ajudar nesse processo. A primeira dica é, não espere ser sempre convidado. Dê o primeiro passo. Então, de repente, você pensa, eu queria estar na casa dos irmãos, ter esse ambiente mais familiar, estreitar laços,
laços, ter mais comunhão, e você fica sempre esperando um convite. Ou você pensa, eu não sou próxima o suficiente daquela pessoa que eu quero convidar. Mas pense novamente em Deus. O nosso Deus deu o primeiro passo de proximidade quando nós ainda éramos seus inimigos. Então, nós podemos sim chegar para uma pessoa que você quer estreitar ali os laços, ou então alguém que você sabe que está precisando de um amparo, alguém novo na igreja, de repente um rapaz, uma moça que foram para a sua cidade para estudar e eles são sozinhos naquela cidade. Tenha esse olhar atento e dê o primeiro passo de proximidade, mesmo que você não tenha a intimidade com aquela pessoa. O nosso Deus deu esse primeiro passo de proximidade em nossa direção. Então, nós podemos dar esse primeiro passo de proximidade, sim. E você pode ser tanto muito abençoado, como abençoar outras pessoas também, né? Quantas pessoas, né? Como eu disse, quantos solteiros que de repente estão sozinhos na sua cidade e não tem um lugar para almoçar no domingo, não tem ninguém para comemorar um aniversário, uma data comemorativa, ele tá passando sozinho e você pode dar esse primeiro passo de proximidade. Uma outra dica é: receber não precisa ser motivo de ansiedade, de correria, de estresse. Eu digo isso partindo do lugar de alguém que no começo dessa caminhada e ainda hoje luta muito contra essa ansiedade, contra o estresse de dar tudo errado no dia que a gente vai receber alguém. Lá no comecinho do nosso casamento, eu mudei de cidade, né? Eu morava em Fortaleza, depois que eu casei, eu vim para Caxias do Sul, então todo mundo era novo para mim. E aí a gente foi começando a receber pessoas na nossa casa. A gente sempre teve esse desejo pela hospitalidade, mas quando chegou na prática, né, as coisas são diferentes, aí o nosso amor vai ser realmente testado, porque exercer a hospitalidade mentalmente é a coisa mais linda e fácil e maravilhosa do mundo, mas na prática tem as suas dificuldades. E eu lembro que eu passava o dia inteiro na função daquela visita que eu ia receber de tarde, eu ia limpar a casa inteira, fazer faxina, fazer comida, e tudo era muito custoso, tudo era muito difícil, mas à medida que o tempo passa, a gente vai se aperfeiçoando nessa arte. Então não se desespere se no começo dá tudo errado, se você passa muito tempo ali arrumando a casa, arrumando as coisas, porque à medida que você vai praticando, você vai melhorando. Depois de um tempo, fica muito mais descomplicado receber pessoas na sua casa. Então não deixe, trabalhe isso no seu coração, peça que Deus trabalhe no seu coração, para que esse não seja um motivo de estresse para você. E você também pode, de maneira prática, simplificar as coisas para receber pessoas na sua casa. Por exemplo, com a casa. Se sua casa está uma bagunça, faça uma faxina rápida, uma limpeza, nem uma faxina, uma limpeza rápida. Não vai inventar de limpar o teto, né, no dia que você vai receber uma visita, porque você precisa estar bem para receber aquela visita, né? Então, não invente de limpar o teto no dia, não invente de fazer a faxina do ano no dia que você for receber uma visita. Eu sei que nós ficamos muito receosas com o que vão pensar da nossa casa, mas se preocupe mais em ter um coração disposto para receber as pessoas, para acolher, do que ter uma casa milimetricamente em ordem, porque às vezes a gente está tão assoberbada, tão atarefada, tão estressada com a casa, que a gente acaba não recebendo bem a pessoa. Então a gente não vai exercer a hospitalidade desse jeito, se preocupando mais com a casa, com a organização, do que com as pessoas. Pessoas sempre vêm em primeiro lugar. Pessoas sempre estão acima das coisas. Pense nisso na hora de receber as pessoas na sua casa, na hora de praticar a hospitalidade. Ainda pensando nessa questão da limpeza e da organização da casa, se você tem pouco tempo, se você vai receber uma visita de última hora, tenha em mente que você não precisa focar na casa inteira. Se você tem pouco tempo, por que não focar naqueles cômodos em que as pessoas vão ficar? Eu comecei esse vídeo dizendo para vocês que aqui na cozinha é o principal lugar que a gente fica. E a cozinha é meio integrada com a sala. Então, esses são os dois lugares em que nós ficaremos durante as visitas. Então, eu vou focar na sala e na cozinha e no banheiro de visitas. Se não der tempo de fazer mais nada, eu vou focar nesses ambientes. Eu não vou focar no banheiro do nosso quarto, porque ninguém vai lá. Eu não vou focar no nosso quarto, eu não vou arrumar o meu guarda-roupa, porque eu não vou abrir meu guarda-roupa para ninguém quando a gente recebe visitas. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. A minha lavanderia, né, a área de serviço, é uma coisa que eu estou lutando para manter em ordem, porque geralmente ela tá muito bagunçada. Tem roupa para estender, roupa para dobrar, roupa para secar, roupa para lavar, tá tudo bem bagunçado. Então, se eu vou receber uma visita, ela fica mais nos fundos da minha casa. Se eu vou receber uma visita e de repente eu mostro a casa,
eu não mostro a lavanderia, né? Não precisa. Então, eu não mostro. Qual vai ser a diferença que vai fazer? Nenhuma. Aquela porta fica ali fechada, eu me faço de doida e é isso. Porque você também não precisa abrir o seu guarda-roupa bagunçado e ficar se desculpando o tempo inteiro. Ai, é chato quando você chega na casa de alguém e a pessoa fica, ai, desculpa a bagunça, não repara a bagunça, desculpa a bagunça, desculpa a bagunça. Às vezes você nem ia olhar pra bagunça, mas a pessoa te mostra a bagunça pra você ver. Então, não fique assim. Se tem algum cômodo na sua casa que você não quer que ninguém perceba, fecha a porta. A próxima dica é um cuidado, uma gentileza que você pode ter com os seus convidados. Antes da visita, quando você tá ali pensando no que é que você vai servir, pergunte à pessoa se ela tem alguma restrição alimentar. Não tem nada mais chato que você preparar um monte de coisa, aí quando a pessoa chega na sua casa, ela diz, eu sou intolerante à lactose, eu sou intolerante a glúten. A pessoa dificilmente vai ter coragem de chegar pra você e dizer, né? Você convidou a pessoa e a pessoa vai chegar pra você e dizer, olha, eu tenho alergia a isso e aquilo. Ela, né, chegar pra você e impor esse cardápio. Mas você, como a pessoa que está convidando, pode perguntar, você tem alguma restrição alimentar? Tem alguma coisa que você não come de jeito nenhum? Porque o objetivo é acolher essa pessoa. A pessoa chega na sua casa, tem um monte de coisa que ela não pode comer. Vai ficar chato, né? Então, pense em tudo para acolher mesmo essa pessoa e pergunte se tem alguma coisa que ela não come de jeito nenhum. Às vezes tem alguma coisa que realmente é um trauma na vida dela e a pessoa não consegue comer de jeito nenhum. Eu, por exemplo, se eu sentir o cheiro, só de sentir o cheiro de abacate, eu tenho vontade de vomitar, né? Então, pode parecer que é uma frescura, mas você já vai receber a pessoa na sua casa. Por que não ter essa gentileza, esse cuidado, né? Tem gente realmente que não come nada. Aí também, né, você vai pesar, você vai usar de bom senso. Tem gente que, eu só como xilito e todinho. Aí tá difícil, né? Mas você tenta balancear aí essas coisas para receber bem os seus convidados. Uma outra dica muito importante com relação ao que você vai servir ao cardápio é não inventar de fazer receita difícil, mirabolante, uma receita que você viu na internet, você, nossa, eu vou testar essa receita super elaborada e super intrincada hoje que eu vou receber alguém. Gente, se você tá ali na correria, se você tem filho pequeno, se você tem muitas demandas na sua vida, aí você vai fazer uma receita que pode dar errado? Você vai ficar com cara de tacho. A pessoa vai chegar na sua casa, a comida queimou, ficou sem sal, ficou sem açúcar, a comida não ficou boa, ficou numa textura ruim. Então, o lugar de testar receita não é no dia que você vai receber visita. No dia que você vai receber visita, você quer que as coisas fluam o mais tranquilamente possível, né? O objetivo não é fazer um menu degustação de restaurante chique. O objetivo é que seja um momento agradável. Então, faça um prato que é sucesso. Sabe aquele prato que é sucesso, que toda vez que você faz, todo mundo elogia, todo mundo gosta? Faz esse prato, é uma coisa que você já faz assim, quase no automático. Vai ser mais fácil pra você e provavelmente sua visita vai ficar muito feliz porque a comida não deu errado, não queimou, né? E aí, emendando nessa dica, dicas dentro das dicas, né? Se não deu tempo você cozinhar, se faltou algum ingrediente, já aconteceu aqui em casa, da gente estar recebendo alguém e eu separar os ingredientes pra fazer um bolo e perceber que faltou fermento, ou então que eu não tenho farinha. São coisas que eu preciso, e aí não dá pra correr no supermercado, que é mais longe pra poder comprar. É mais fácil, né, comprar alguma coisa pronta. Então, não deu certo mesmo. Eu digo assim, Pedro, dá um pulinho ali no supermercado, na padaria e compra isso, isso e aquilo. E aí não tem problema nenhum você comprar, você não cozinhar. Não tem problema nenhum. Você pensa ali numa coisa que seja, de novo, né, as dicas anteriores valem, que todo mundo possa comer, que geralmente todo mundo gosta. Não deixa tudo dentro da vasilha, sabe? Você compra um pacote de biscoito, aí você joga só, tá aqui, ó, tem esse pacote de biscoito, come aí. Você tira, coloca num pratinho bonito, coloca numa cumbuquinha, né, numa tigela bonita, arruma a mesa. E não tem problema nenhum você servir coisas que você comprou. Nenhum mesmo. Uma outra dica, eu meio que já falei, não se preocupe excessivamente com o que vão achar da sua casa. De verdade, às vezes sua casa é pequena, tem móveis que você acha feios, que você não gosta de jeito nenhum. Mas, gente, a gente precisa, né, trabalhar. A hospitalidade vai trabalhando isso na gente, o contentamento, vai trabalhando a alegria no coração que a gente tem de receber as pessoas. E não as coisas físicas que tem na nossa casa. Então, se sua casa está minimamente decente, porque assim, se você é acumulador, vive no meio de montanhas e montanhas e montanhas de coisa,
aí realmente é outro problema. Mas, via de regra, você vai receber alguém, a casa tá ali minimamente em ordem. Não é milimetricamente, mas é minimamente em ordem, tá tudo ok. Porque quem for pra sua casa pra falar mal, vai falar até se sua casa estiver limpa demais. A pessoa vai dizer assim, tá vendo a casa da fulana? Nossa, muito arrumada. Com toda certeza a casa dela não é assim no dia a dia. Com toda certeza ela arrumou só pra gente ir. Então, quem for falar mal, vai falar mal de qualquer jeito. Então, não fique excessivamente preocupado. Isso daí dá assunto para outro vídeo, né? Esse perfeccionismo aí dá pano pra manga para outro vídeo. Mas não fique excessivamente preocupado com isso, porque você vai deixar de receber na sua casa, porque você tá muito preocupado com a sua casa. Você se fechar dessa forma, não querer receber e acolher as pessoas, é um problema. Mas se a pessoa vem na sua casa e ela fala da sua casa e tal, aí é um pecado dela. Ela vai se resolver com Deus, né? Você pode trabalhar no seu coração. E a última coisa que eu gostaria de falar a respeito de hospitalidade é que hospitalidade não é algo só para casados. A pessoa mais hospitaleira que eu já conheci na minha vida é solteira. Ela tá noiva agora e eu acho que vai ser uma fase maravilhosa quando ela tiver a própria casa, né, em relação à hospitalidade. Mas a pessoa mais hospitaleira que eu conheço é a minha amiga Débora. Débora, saudades, te amo. E foi uma pessoa que me acolheu demais, sabe? Nos últimos anos que eu fiquei em Fortaleza, ela me acolhia sempre na casa dela, cuidava de mim quando eu tava doente. Eu ia pra casa dela, eu dizia que eu só ia pra dar trabalho, porque eu tava boazinha, chegava na casa dela, eu adoecia. Então eu chegava lá e ela, nossa, me cuidava de mim, fazia chá, me dava remédio, deixava eu ficar dormindo. Então, gente, é uma bênção, é uma bênção. Agora eu me coloco na perspectiva de quem recebeu esse amor, esse acolhimento, essa hospitalidade, né? De quem foi bem recebido. Isso foi uma bênção tão grande na minha vida, em momentos tão difíceis. Sabe, tão difíceis da minha vida, em que muitas vezes a minha casa estava muito conturbada e eu ia pra casa dessa amiga e a gente ficava lá, a gente ficava assistindo o dorama, a gente ficava assistindo filme, fazia um brigadeiro, quando eu tava doente ela cuidava de mim, e isso foi uma bênção enorme na minha vida. Então você pode ser uma bênção tremenda na vida das pessoas. Assim como eu fui abençoada, eu desejo abençoar outras pessoas também. Eu desejo fazer um pouquinho do que minha amiga fez por mim, né? De ter cuidado tão bem de mim. A família dela também, sempre muito hospitaleira. E ela é um exemplo, assim, de que, minha casa tá bagunçada, mas não tem problema. Eu chamo, o mais importante é eu acolher essa pessoa do que mostrar que eu tenho uma casa super arrumada, né? Porque no final das contas as pessoas são mais importantes do que as coisas. Eu sei que principalmente como solteiro, não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, porque quando você é solteiro, você mora ali com seus pais, a casa não é sua, a casa é dos seus pais. Então se seus pais estão dizendo, não quero ninguém na minha casa, você não vai conseguir, né, fazer isso, vai ser difícil. Eu, por exemplo, quando eu era solteira, eu não tinha condições de fazer isso. Por uma série de fatores, eu não conseguia ser essa pessoa hospitaleira. Eu tentava, né, quando eu podia, receber as pessoas na minha casa, mas era algo, assim, extremamente limitado, porque a casa não era minha, né, mas desde sempre, né, eu sabia que eu não podia fazer isso na minha casa, mas eu tinha muito isso em mente, que quando eu tivesse a minha casa, quando eu casasse, eu queria abrir as portas da minha casa. E como eu disse lá no começo, eu tinha isso em mente, né, era uma teoria. Quando eu fui pra prática, eu comecei a me deparar com as dificuldades, mas a gente vai crescendo, vai aperfeiçoando tanto a prática, né, os truques para receber melhor, como o coração. Esse coração acolhedor vai sendo lapidado também e Deus vai nos ajudando nesse processo. Eu espero que esse vídeo tenha te feito pensar a respeito dessa prática tão maravilhosa, né? Essa prática cristã tão bonita que é a hospitalidade, que você não crie empecilhos onde não tem. Eu sei que existem dificuldades e empecilhos, mas não fique criando coisas onde não existe, né? Abra, decida isso. Não fique só pensando, eu queria ser uma família que acolhe. Seja uma família que acolhe, né? Seja. Não fique pensando na teoria. Faça isso na prática, aos poucos, vá praticando e aperfeiçoando. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te edificado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você não seja um inscrito. Deixa um like nesse vídeo, isso é muitíssimo importante. E me deixa aqui um comentário também, eu quero saber o que você pensa sobre hospitalidade. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você.